Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Felipe Moraes, eu sou sacerdote de Quimbanda Luciferiana, praticante de bruxaria e catina e também conjurador voodoo. Nesse canal a gente fala sobre espiritualidade, sobre oráculos, sobre magia e também sobre autoconhecimento. Se você ainda não é inscrita, clica no botãozinho de se inscrever aqui embaixo e também me segue nas redes sociais, @tendaoceano, para que você possa acompanhar todo o conteúdo que a gente traz para vocês, ok? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre as diferenças que existem entre o tarô, o baralho cigano, o baralho das entidades, como por exemplo o baralho de Maria Padilha, e os búzios de Exu. Num primeiro momento, a gente precisa entender o seguinte: Búzios de Exu é um oráculo exclusivamente utilizado pela Quimbanda, tá? Na Quimbanda Luciferiana, especificamente na corrente da minha casa, né, de quem me criou, a gente trabalha com 7 búzios de Exu, que são aqueles búzios mais escuros, os búzios africanos, que são devidamente preparados, consagrados, e conforme cada médium, cada sacerdote, você vai ter elementos específicos dentro desse oráculo que vão somar na sua leitura. Podem ser ossos, podem ser moedas, dados e etc, né? Então varia muito conforme a prática de cada sacerdote. O iniciado dentro da Quimbanda, em geral, ele recebe um jogo de 4 búzios, que é um oráculo de confirmação para respostas de sim, não, talvez, mais para sim, mais para não, que é para ele utilizar para confirmar, né, se a oferenda foi entregue, foi aceita, enfim, coisas mais simples. E depois que você cumpre suas obrigações, que você se torna um sacerdote ou tata, né, conforme a tradição, você recebe os seus oráculos de 7 búzios, né? Então você vai ter. É o último estágio, você receber o seu oráculo completo. Mas existem tradições que você recebe um oráculo maior, com 16 búzios africanos, ou 13, ou 12, varia muito de casa para casa. E o que serve, né? Afinal de contas, qual é a diferença dos búzios de Quimbanda para os búzios de Candomblé? No primeiro ponto, a gente não cultua orixá, então não vai ter nada conectado ao orixá, não a verificação de odus também é um outro sistema. Quem impera, pelo menos dentro da Quimbanda Luciferiana, é o nosso trabalho com os daimons e trabalho com Exu e Pombagira, ponto. Então a gente vai verificar questões conectadas aos seus mentores, à sua espiritualidade, como que está a sua energia, se tem algum banho específico que você tem que tomar, se tem algum alerta em específico para sua vida nesse momento, se existe a necessidade da execução de algum trabalho ou do preparo de alguma medicina espiritualmente falando para você. Então tudo isso a gente verifica nos búzios de Exu. Eu gosto de pensar nos búzios de Exu como uma consulta a um médico espiritual, onde você consegue entender quais são os seus problemas e como solucioná-los. Não que o tarô e os outros oráculos não façam isso, porém os búzios de Exu é muito específico. Você vai saber exatamente o que precisa ser feito, aonde que está o pepino, né, onde que está o problema, como resolver isso. É um oráculo muito direcionado, muito certeiro. E outro ponto também, identificação de entidades. A gente é capaz de verificar quem são seus Exus e Pombagiras, logicamente, né, um sacerdote já bem treinado, para que você possa começar a cuidar melhor da sua espiritualidade, desenvolver os seus guias, os seus mentores, né? Não necessariamente entrar para casa, mas para que você possa ter esse entendimento de como cultuar a sua ancestralidade. A pessoa ela não precisa ser quimbandeira para cuidar do seu Exu e da sua Pombagira, tá? São os seus mestres, são os seus ancestrais. A Quimbanda, ela é um sistema de culto. A Umbanda é outro, o Candomblé é outro. Tem coisas que eu, como praticante de Quimbanda, não concordo dentro da Umbanda e do Candomblé em relação a Exu e Pombagira. Por exemplo, condicionar o culto de Exu ao culto de Orixá. Exu do Ouro está na regência de Oxum. Seu Tranca-Ruas está na regência de Ogum. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é o culto às suas deidades, né? Não é santo. Vamos começar por aí. Eu te falo isso como historiador e como homem negro. Se você trabalha com orixá somente como se fosse um santo católico, não é isso. É uma potência, é uma deidade. Pode talvez não ser uma divindade absoluta, mas é uma deidade, é um espírito divinizado. E quando a gente fala a respeito de Exu e Pombagira, a gente está trabalhando com espíritos que, assim como nós, passaram em terra e passaram por processos alquímicos. Todo Exu passou em terra? Não. Já falei sobre isso em outros momentos lá no Instagram.
Por exemplo, se eu Tata Caveira, pelo menos o Exu que trabalha comigo, eu não sinto ele como um espírito humano. Eu sinto ele como uma energia aproximada a um ser, a uma coisa, digamos assim. Não necessariamente é um homem que encarnou e viveu e passou. É uma energia totalmente diferente dos outros espíritos que trabalham comigo. Então, a gente tem uma visão muito ampla disso. Não é minha intenção dar aula de Kimbanda aqui, mas assim, esse é meu ponto de vista, né? Os Exus, eles não ficam condicionados a essa energia externa dos orixás, pelo menos na minha visão, né? Como Tata. Porém, a gente vai ter as influências e as irradiações dos daimons dentro daquele culto, especialmente os daimons que tomam conta daquela casa. Eu não vou ficar falando quem são os daimons que eu cultuo, obviamente, mas é, a energia deles perpassa pelos meus espíritos. E a energia dos daimons de quem me fez também perpassa por esses espíritos. Enfim, aí voltando agora ao assunto dos oráculos, tarô, baralho cigano, baralho de entidade. São oráculos mais direcionados. Eu gosto desses oráculos para questões cotidianas, vida amorosa, trabalho, enfim. Não que os búzios de Exu você também não consiga ter essas respostas. Consegue. Porém, foi aquilo que eu falei, eu considero os búzios uma consulta ao médico, quando você está realmente precisando de algo. E o tarô seria mais um conselheiro, digamos assim, é alguém que te dá respostas, que te dá caminhos, que te dá direções, que fala com você quais são as melhores opções, que te traz alertas, que diz para você como que vai estar a sua vida amorosa durante os próximos meses, que te alerta sobre situações dentro do trabalho, que te dá conselhos sobre como lidar com questões familiares, sobre autoconhecimento, sobre a sua própria espiritualidade, né? Então, ao longo desse vídeo, eu acho que eu consegui criar uma definição até interessante, né? Para mim, os búzios são é como se fosse uma consulta ao médico e o tarô e o baralho cigano e o baralho com as entidades, como se você estivesse consultando um conselheiro, um orientador espiritual mesmo. Pelo fato de que não existe dentro do sistema, pelo menos do tarô e do baralho cigano, gente, cartas que definam que você precisa, por exemplo, de um boa para a prosperidade, sabe? A gente consegue criar relações. Se a gente pergunta quais são as necessidades daquela consulente, por exemplo, no baralho cigano, e vem a carta dos ratos junto com a carta dos peixes, a gente sabe que a prosperidade daquela cliente não está fluindo bem. Significa que. Tá, mas qual o trabalho? Abertura de caminhos? Uma aliança de prosperidade? Uma limpeza? Né? Isso daí eu já não acho que é tão certeiro nas cartas, sabe? Porque o sistema para trabalhos a gente já tem ele pronto nos búzios, já tá ali, a gente vai conseguir identificar quando, como, por quê, como que tem que ser feito, com qual entidade que vai ser feito, a média de tempo que aquilo vai levar para surtir efeito. E dentro das cartas, essas perguntas que eu estou fazendo são mais hipóteses, não são questões concretas. E nos búzios elas se tornam concretas. Agora, quando a gente está pedindo, por exemplo, orientações amorosas, eu acho que o tarô vai muito mais específico em certos pontos, sabe? Os búzios vai te dar uma resposta mais seca, né? Mais reta. E o tarô vai te florear mais, o baralho cigano também vai te trazer mais detalhes. Então, no final das contas, é bom do mesmo jeito as duas coisas. O que varia é a sua intenção. O que que você está buscando? O que que você está procurando? Você está procurando respostas simples, respostas complexas? Você quer um cuidado espiritual? Você tem essa vontade de cuidar melhor da sua espiritualidade, de receber esse direcionamento? Ou você quer respostas para questões cotidianas, para dúvidas que são menos complexas? Enfim, na hora da sua consulta, eu também posso te auxiliar. É só você me falar aquilo que você almeja, né? Aquilo que você está buscando, eu vou te direcionando pelos melhores caminhos. Lembrando que o link das minhas redes sociais está aqui na descrição do vídeo. Pode me chamar por lá, clica no link que tem também para você poder agendar seu atendimento oracular comigo. Vai ser um prazer poder te atender. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo ou na sua consulta oracular.